Muito triste o que aconteceu ontem no São Paulo Futebol Clube com relação à questão do estatuto, né? Muita gente cantando, muita gente soltando rojão, muita gente feliz, mas essa muita gente também, há de ficar muito claro, né? Não representa absolutamente nada em termos da quantidade e do tamanho que tem a nossa coletividade de 20 milhões de adeptos. Isso tem que ficar muito claro, né? Se por uma questão de ordem, pelo menos, hoje esses senhores aí decidiram por milhões, há de se deixar bem claro que o São Paulo não pertence a eles, mesmo ontem eles mostrando o contrário. Há de se deixar bem claro que o Morumbi não é quintal da casa deles ou local que eles possam fazer o que bem entendem da instituição, inclusive em usufruto próprio. Há de se deixar bem claro que alguns de nós até já desistiram da luta, mas outros ainda vão continuar, pelo menos com a possibilidade crítica e de um espaço extremamente limitado, né, que nós temos, a manter sempre a busca pelo melhor do São Paulo Futebol Clube. Eu não tenho dúvida que, pela história, pelo tamanho do São Paulo, o melhor para o São Paulo é a discussão ampla e irrestrita de tudo aquilo que possa ser importante para o São Paulo, na participação de todos. Todos. Cada um com o seu tamanho, cada um com a sua possibilidade, cada um com a sua importância, poderem opinar sobre a vida do São Paulo. E não alguns restritos que, em benefício próprio, acabam fazendo, né? E criando coisas lamentáveis que vão estar registradas, infelizmente, na história do São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri e São Paulo Raiz na área, tentando ainda absorver, né, o golpe no queixo. Eu vou falar golpe no queixo, né, o cruzado no queixo que a instituição tomou ontem. Alguns que se acham donos dela, alguns que se acham importantes demais para a reconstrução de São Paulo, acabam trocando os pés pelas mãos, né? Acabam fazendo aquilo que acham que deve ser feito, na calada da noite principalmente, e no formato como foi realizado. Ninguém tem nada, absolutamente nada, contra aquilo que o seu Casares tem em mente, ou apenas no discurso, fazer de transformação e mudança de São Paulo. Quando eu digo Casares, logicamente, eu digo o presidente e todos os que o cercam, né? A sua equipe de trabalho. A gente queria muito estar comemorando aqui outras coisas, inclusive benfeitorias produzidas e promovidas por essa administração. Infelizmente, o que a gente tem agora não é nem um pouco louvável e, principalmente, o que a gente teve ontem deixa de ser ainda mais possível que isso possa acontecer. Porque alijar do processo cabeças importantes, né, fundamentais para a reconstrução de São Paulo, não quer dizer que você vai arrumar o São Paulo Futebol Clube. Essa é a realidade que a gente vive, infelizmente, né? E cada vez mais importante a participação do torcedor, né? O torcedor que está imobilizado, muitos dos torcedores, claro que tem outra parte que é completamente omissa, e vocês obviamente devem estar sabendo do que eu estou falando, né? E que assiste a tudo isso, e como claque apenas, serviçal do sistema, serviçal da máquina, né? Assiste a tudo isso daí de maneira lamentável. A gente realmente esperava muito mais de muita gente que, infelizmente, em momentos como esse, pensa apenas em si mesmo. Fazer o quê, né, gente? Faz parte da vida, faz parte do pacote, vamos em frente. Há de se pensar que em qualquer coisa da vida, não apenas no futebol, tudo aquilo que restringe, né? Tudo aquilo que suprime, né? Tudo aquilo que limita, não é saudável de forma alguma. É isso daí, gente. Eu estava aqui acompanhando agora há pouco também, falar de outros assuntos, né? Tá passando nesse momento a final do Sub-20, entre dois rivais diretos, adversários diretos nossos, e a gente vê o São Paulo também cada vez mais distante nisso. Tem gente que prefere levar para um lado, tem gente que prefere levar para o outro, e eu prefiro levar para o lado da preocupação, porque a nossa base cada vez revela menos jogadores, eu estou dizendo de qualidade, eu não estou dizendo de quantidade,
E os outros times cada vez mais estão participando de finais, estão participando aí ativamente. Inclusive as suas equipes de cima, né? Disputando títulos com a sua base, valorizando a sua base, vendendo bem a sua base e por aí vai. Isso me preocupa muito também, porque isso sempre foi uma propriedade, né, em termos, entre aspas, do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube sempre foi uma escola de base, né? E hoje em dia ela mantém essa escola, só que extremamente inferior, né, às outras bases. A questão não é disputar título necessariamente, tá, gente? Existe uma linha aí de pensamento que entende que revelar jogador não significa necessariamente disputar títulos na base. E eu acho até interessante essa linha, né? Mas a partir do momento que toda uma estrutura é voltada para isso, e muita gente pensa, logicamente, que o título é fundamental até para o garoto poder já começar a se escolar com relação a isso e subir com uma outra mentalidade, né? Com relação àquilo que joga e aquilo que disputa. Não estar em finais, não participar de finais, efetivamente, vai se tornando cada vez mais preocupante. Não revelar talentos de qualidade vai ficando cada vez mais preocupante. Enfim, fica a análise aí também para vocês a respeito disso. Hoje tem Avaí, hein? Hoje tem Avaí, partida importantíssima para o São Paulo, como todo jogo, né? Claro, na vida do São Paulo tem sido muito importante. É bom que seja assim, né? Eu acho que o principal disso é a resposta, né, que o jogador tem que dar e deve dar dentro do campo com relação a isso. É vitória ou vitória. O São Paulo, que hoje é o 13º, pode chegar à 10ª posição, né, na partida de hoje à noite contra o Avaí, como eu falei, que hoje é o 17º colocado do campeonato. Então, assim, não tem nem muito o que ficar falando, nem muito o que ficar explicando a respeito do jogo. A gente espera que o Rogério possa vir com o time titular, eu acredito que não há problema nenhum nisso, né, em jogar essa partida com a equipe. Mas se machucar alguém... ele tem elenco, né? Ele tem elenco e precisa, de alguma forma, compensar. Eu sempre fui favorável a você entrar com força máxima, tentar, logicamente, fazer um bom placar e depois você tirar os seus principais jogadores ou aqueles que, de repente, possam estar próximos aí de uma contusão, até porque o pessoal vive dizendo, né, que tem como enxergar isso. Enfim, você faz o resultado e depois você administra a partida. É diferente de você ter que colocar uma equipe mista, uma equipe B, e depois ter um resultado adverso, e aí ter que sair correndo atrás, no desespero, colocar todo mundo para ver se vira o jogo. Mas, enfim, são pontos de vista aí que a gente tenta administrar. Muito se falando, claro, não poderia ser diferente da final, né, no próximo sábado, lá em Córdoba, né? Muita gente indo, a gente fica feliz demais de ver a torcida do São Paulo mobilizada, até porque grande parte da história do São Paulo, que eu vivi pessoalmente, ela foi movida a isso, movida a excursão, movida a grandes partidas, movida a grandes decisões, né? O São Paulo Futebol Clube é isso, não é a passação de pano, não é o benefício da migalha, que muitos entendem como, tá bom demais, né? Desse jeito, que legal, ainda bem que a gente conseguiu chegar na final, agora já está tudo bem. Nada disso, nada disso. A gente quer título, né? Eu queria perguntar para a galera que vai até Córdoba, que vai gastar dinheiro, que vai ficar na estrada aí vários dias e se estaria feliz simplesmente por ter chegado na final. Eu não quero acreditar que sim, como eu não quero acreditar que nenhum dos 20 milhões de São Paulinos fiquem satisfeitos, como eu não quero acreditar que a administração de São Paulo, que a comissão técnica fiquem satisfeitos. Para mim, só apenas alguns jogadores aí que, se ganhar ou não ganhar também, não vai fazer falta nenhuma para eles, porque também não estão nem aí para a vida do São Paulo, como a gente sabe que é assim. Preocupações, sim, com a arbitragem, preocupações, sim, né? Com relação ao acerto de salário, que deve existir, estão dizendo até sexta-feira, até para os guerreiros entrarem mais guerreiros, né? Com salários em dia, enfim. E preocupação também com o nosso jogador, como eu falei há pouco, né? Que todos eles tenham a consciência de que estão vestindo a camisa do São Paulo e possam trazer para essa coletividade o título, única e exclusivamente. Como a vitória hoje à noite, Miguel Cicerelli, querido Miguel, a Bahia é tricolor, vai estar no estádio apresentando para sua filha, momento muito legal, né? E quantos São Paulinos não vão estar nessa noite fria de Morumbi, que a gente vem aí depois do jogo falar, tá bom? Com uma vitória do São Paulo, com certeza,
A gente vai fechar aí com chave de ouro essa semana, ou melhor, iniciar essa semana, hoje é domingo, né? Para grande decisão do próximo sábado. Tá bom, gente? É isso aí. Grande abraço a todos e tamo junto.